Boa noite a todos, boa noite a todas, boa noite a todos. Hoje mais uma quinta-feira especialíssima, porque estamos recebendo aqui a Tânia Regina Pinto, ela que é jornalista, trabalhou em grandes veículos de mídia, é uma pessoa sempre dedicada ao combate ao racismo, à promoção da cidadania de pessoas negras, homens, mulheres, enfim, negros, negras, negres. Então, portanto, é uma batalhadora, é uma pessoa que tem história para contar e, obviamente, aquilo que nós conseguimos construir enquanto direito passou também um pouco pelas mãos da Tânia Regina Pinto. E estamos no mês de março, né? Estamos buscando entrevistar mulheres que têm o que falar, né? Uma forma também de homenagear as mulheres e a sua inestimável contribuição para uma sociedade cada vez melhor. Tânia Regina Pinto, seja bem-vinda ao Café Preto. A casa é sua. Obrigada, Hilário. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui também. Eu não sabia que era por conta do mês da mulher, né? E aí, se você me permite, eu, como mulher preta, acho que o meu dia é o 25 de julho, né? Que é o Dia da Mulher Preta. O dia 7, o dia 8 de março é o Dia da Mulher Branca, porque em 1857, que se referencia a essa data, nós ainda estávamos escravizadas. Então, nós não podíamos lutar por melhoria nas condições de trabalho, porque ainda era o açoite. Mas, ok, eu acho que a gente tem que se apropriar dessa data também, como eles se apropriam de tudo que é nosso, né? Então, ok, legal. E você há de convir que nada é melhor do que você vir falar isso aqui, do que eu falar isso aqui. Sem dúvida, sem dúvida. Então, eu acho importante essa possibilidade de você falar, assim como a Maria Palmira falou, fez uma participação sensacional também na semana passada, uma das pessoas estruturantes dos direitos de todos os brasileiros e brasileiras e da população negra em particular, diretora acadêmica da FESP, e assim nós teremos sempre pessoas maravilhosas para falar aqui conosco a esse respeito. Você está dizendo que existe uma questão fundamental de classe no 8 de maio? No 8 de março, desculpa. Sim. Na verdade, quando você vai ver todos os movimentos pelo direito ao voto, pelo direito das mulheres, uma coisa é o direito do voto da mulher branca, outra coisa é o dar igual para a mulher branca, e outra coisa é quando se trata da mulher preta, né? Até as questões do movimento feminista, quando as mulheres brancas estão no movimento feminista, elas estão pedindo o direito ao aborto. E a mulher negra luta contra o racismo obstétrico, luta para ter direito a um parto sem dor, para ter cuidados que toda mulher deveria ter quando vai parir uma criança. Né? Quando da época da luta pelo voto feminino, as mulheres brancas não aceitavam nem que os homens pretos tivessem direito a voto antes delas. Então, não é inocência nossa achar que a luta é nossa, né? A luta deles sempre é a nossa luta. Mas quando se diz que quando a mulher negra se movimenta, a sociedade toda se movimenta, é porque nós realmente abarcamos a luta de todos. Essa é a grande diferença. Então, quando são atendidas as nossas necessidades, são atendidas as necessidades de todos. Hoje nós temos um degrau a mais, né, que é a população LGBT negra. Se você vai pensar na mulher transnegra, são outras necessidades. Mas é isso, é uma mulher negra. Então, as mulheres negras é que vão fazer a revolução real, tornar essa sociedade mais justa, mais digna, mais igualitária, né? Com equidade, sabe? Respeitando todas as diferenças. Acho que eu acredito nisso, né? Até porque se a gente não acreditar, fica difícil. Fica difícil. Tem que acreditar sempre. Eu acho, deixa eu fazer um elogio aqui, quem me conhece sabe. Quem me conhece já sabia que eu ia fazer esse elogio, porque eu nunca me deixo de fazer. Eu acho que você traz uma marca que mostra um pouco essa irreverência e esse não conformismo, né? Expresso nesse belíssimo cabelo
sensacional, né? Que é um pouco a ideia de quem lutou para ter esse cabelo, né? Sim. E lutou não só para ter o cabelo, mas para ser quem se é de fato, e não aqueles que gostariam que a pessoa fosse, né? Em tempo, eu também já tive cabelo, gente. Hoje não é mais Jura? possível, mas eu já tive. Eu também já tive cabelo. Então, falando dessa irreverência e dessa presença marcante que aparece quando você solta a voz, né, na forma firme, articulada e luzente, como você fala, eu gostaria que você nos desse uma informação fundamental. Tânia Regina Pinto, afinal de contas, quem é você? Como se constituiu a figura que ora se nos apresenta? Ô, meu pai! Olha, eu me identifico como uma preta em movimento, né? Porque de verdade, eu participei bem pouco. Eu tenho 65 anos, e se eu participei, acho que uns 5, 6 anos do movimento negro organizado, foi muito tempo. Mas eu nunca deixei de estar na vida como uma mulher preta, como uma criança preta. E eu nasci na batalha mesmo, porque meu pai foi embora muito cedo, ele não queria uma outra criança, né? Então, até para nascer, eu tive que. Eu falava, hoje eu não falo mais isso, mas só como referência, eu falava assim: eu agarrei nas tripas da minha mãe e falei, daqui eu não saio, né? Porque assim, era tudo muito complicado. Imagina nos anos 50, de repente, uma mulher sem marido com 2 filhos, né? Então eu nasci na batalha, eu já nasci na luta mesmo, e nunca fui aquela criança adorável, né? Eu sempre tive gênio, eu sou brava, né? Eu sou muito divertida, mas muito brava, mal-humorada às vezes, enfim. Eu sou essa pessoa. E fui para a vida desse jeito, confrontando com todo mundo, não desrespeitando, porque minha mãe nunca permitiu isso. E sim, né? Eu sou filha de uma mulher à frente do seu tempo. A minha mãe era uma empreendedora, ela teve um salão de beleza. Na época não se chamava, né, empreendedora, mas ela tinha um salão de beleza Mocambo, né, que foi a alternativa que ela encontrou para criar as 2 filhas. Uma mulher muito linda que frequentava os evoluídos, sabe? Que teve o seu pedaço de movimento negro, mas que ficou órfão também muito cedo. Meu avô também foi embora, enfim. A gente acaba tendo muito quando vai, a gente percebe, quer dizer, o que hoje se chama de feminicídio era uma violência doméstica que estava naturalizada nos anos 50, nos anos 60. Eu não sei no meio do povo branco, mas no meio do povo preto, isso eu tenho cenas, flashes na minha cabeça de cenas de violência, né? Então, e minha irmã dizia assim, que quando tinha uma briga, eu era a primeira a ir para a rua chamar a polícia. Eu sou assim até hoje, né? Eu sou aquela que deixa as pessoas enlouquecidas, porque se eu vejo alguém brigando, eu vou lá para separar. E só depois que eu vou medir o risco que eu impus a mim mesma, né? Mas eu tenho essa coisa impulsiva de fazer o que eu acredito que é certo, né? E paga-se o preço. Eu sou essa pessoa e lutei sempre. Estudei, não fui uma aluna nota 10, né? Até quando eu contei para o meu filho, que é um aluno, sempre foi um aluno nota 10, ele levou um susto com o meu boletim. Eu falei, tinha nota vermelha. Mas à medida que eu fui crescendo, eu fui melhorando. Eu entrei na faculdade com 17 anos, com 20 eu estava formada e já trabalhando na Folha. Então foi assim, eu tive uma jornada de luta, mas assim uma jornada que eu considero bastante vitoriosa. Bastante vitoriosa. Eu chego aqui e quando eu olho para trás, eu falo, parabéns, foi legal. Foi legal. Teve um monte de coisa que eu não fiz e que só agora eu estou descobrindo por que eu não fiz. Porque nós temos as nossas dores, né? As nossas marcas que o sorriso esconde. Mas elas estão lá, né? E estão definindo as nossas escolhas na vida. Que maravilha. Ô, Tânia, deixa eu passar aqui no nosso chat, porque o nosso chat está parecendo uma constelação. Muito brilhante. Tem aqui a Maria Fernanda dando boa noite.
Maria Fernanda dizendo parabéns pela reestruturação do canal. Muito obrigado, Maria Fernanda. É muito importante ouvir isso de você. A Rosimeire Amorim também está dando boa noite. O JLR, Jorge Luiz, presente, dando boa noite. A Denise Batista, que também nunca nos falta, dando boa noite. Assim como a Rosimeire Amorim, elogiando a Tânia. Uma presença marcante. De fato, uma presença marcante. Interessante, porque você foi para o jornalismo, né? E você foi para a grande mídia. Por um lado, a grande mídia me parece que é uma das fabricantes da invisibilidade negra, né? Mas, por outro lado, também, a imprensa, o jornalismo de maneira geral, foi fundamental na construção da luta negra, né? Tanto dos abolicionistas quanto dos movimentos. Algumas das principais figuras do nosso país, figuras negras, são jornalistas, como é o caso do Luiz Gama, que também é advogado, né? Depois eu vou pedir para você falar um pouco sobre isso. E você trilhou um pouco essa trilha dos grandes, ao mesmo tempo que abrindo caminho naquela mesma senda em que a Glória Maria também abriu caminho, com uma personalidade também muito forte. Como é que você chegou no jornalismo? Como é que é isso para você? Eu acho que assim, ele nasceu comigo, né? Porque eu me lembro de, com 11 anos, o que você quer ser? Eu quero ser jornalista. Eu quero entrevistar do mendigo ao presidente da República. Era isto que eu dizia. E isso aconteceu, né? Eu entrevistei o Lula e o Fernando Henrique Cardoso. Então, ok, né? E pessoas em situação de rua, eu não só entrevistei, como durante muitos anos eu trabalhei junto a eles, que é uma maioria de homens pretos, né? Então, acho assim, uma das coisas mais bacanas que eu fiz na vida foi identificar isso e me aproximar dessas pessoas, né? Porque nos trabalhos voluntários, geralmente, são pessoas brancas. Então, quando você é uma voluntária preta, você está dizendo, olha, você não precisa ficar aí, você pode vir para o lado de cá. Então, eu gostei muito, foram acho que uns 20 anos que eu trabalhei com isso, em várias entidades. Mas voltando, quer dizer, a imprensa negra, ela nunca foi grande mídia, né? Então, acho que tem a imprensa negra, que ela foi fundamental em todo o nosso processo. A imprensa negra faz parte do movimento negro organizado, no meu entendimento. Agora, a grande imprensa, ela também contribuiu, mas ela nunca abriu espaço para as pessoas negras por uma questão de compreensão, até porque nós sempre fomos um só. A Glória Maria sempre foi só a Glória Maria. Mas ela abriu porta para a Tânia, porque quando eu trabalhei em televisão, não trabalhei muito em TV, não. Mas as pessoas olhavam para mim, eu cheguei na Manchete, quando existia a TV Manchete, eles olharam para mim e falaram assim, agora nós temos a nossa Glória Maria. Quando eu cheguei no SBT, falaram assim, agora nós temos a nossa Glória Maria. Quando eu cheguei na Gazeta, agora nós temos a nossa Glória Maria. Então, a Glória Maria foi assim, me garantiu emprego, né? Mas só para mim. Né? E quando saía, eu entrava uma única outra. Então, era assim, usando a linguagem do branco, que não é correta, era o exótico, né? Porque nós não somos exóticos, porque nós não somos diferentes, somos a maioria da população, mas dentro da grande mídia, ter uma pessoa negra, hoje está maravilhoso, né? Porque hoje você vê um monte de gente preta entrando dos vários estados, das várias cidades, é maravilhoso. Ainda não é o ideal, porque nós temos que ser 56. Se é 56 da população, tem que ser 56 em todos os espaços. Né? E por uma questão de justiça restaurativa. Para mim, é basicamente isso. Agora, na grande imprensa também, o que acontecia? Não aconteceu comigo, mas eu não sei se você lembra, conhece o Hamilton Bernardes Cardoso. Sim, o Hamilton, jornalista, Movimento Negro Unificado. O Hamilton foi o estudante, o veterano que deu trote quando eu entrei na Casper Libero. Né? E nós fomos muito amigos durante muito tempo. Hamilton tinha um texto maravilhoso, brilhante, e o sonho dele era ser repórter político.
mas só queriam que ele escrevesse sobre a questão racial. Então, esta é uma questão que ainda hoje acontece, né? Então, você vê que a Flávia Oliveira, por exemplo, na Globo News, na minha percepção, ela trabalha dobrado, porque ela trabalha como jornalista de economia e como jornalista das questões raciais, das questões sociais, porque tem ela. Então, você acaba sobrecarregando as pessoas que tenham tal do lugar de fala, tem um espaço consolidado, conquistado. Então, eu acho que tem essas duas questões. Hoje você tem mais pessoas, mas se cobra muito dessas pessoas. Eu acho que mesmo o nosso povo acaba sendo muito cruel na cobrança de excelência dos seus, quando, na verdade, nós estamos entrando e ocupando esses espaços agora e tendo que lidar com um monte de questões que a gente pode não saber exatamente qual que é a resposta certa, qual que é o olhar certo. Né? Então, acho que nós precisamos nos acolher mais e acolher mais as pessoas que estão... Eu me lembro de Ruth de Souza, numa mesa que eu participei com ela falando que a Globo media o sucesso de um ator, de uma atriz, pela quantidade de cartas no escaninho de cartas da Globo. Nossa Senhora! E que os negros não escreviam. Logo, então, tem uma ação e reação aí, sabe, de você reconhecer aqueles que estão em lugares de maior visibilidade para que eles se sintam suportados na jornada. Acho que são várias coisas. É importante estar na grande imprensa, sim, é importante ocupar todos os espaços, mas sabendo que isso também depende de quem lê, de quem vê, de quem ouve, porque é tudo muito solitário quando se é preto nesses espaços não negros. É muito solitário sempre. É a impressão que a gente tem que está todo mundo muito abandonado, né? Sim. Está todo mundo muito abandonado. Sim. E aí a construção dessa identidade, essa como é que fala assim, essa busca pelos iguais, por se ver, por se enxergar e por se fortalecer, ela passa por diversas coisas, né? É interessante que muitas vezes não ocorre na escola, não ocorre na faculdade, não ocorre no trabalho, porque muitas vezes somos os únicos onde nós estamos, ou porque muitas vezes fazemos trabalhos braçais e que somos desvalorizados, não queremos nos identificar com o valor dado àquele trabalho, mas foi criado um espaço importante onde essa identidade conseguia ser alimentada, que eram os bailes blacks, né? Os bailes blacks, onde as pessoas podiam se ver, podiam se elogiar e se acharem bonitas. Só queria dizer uma coisa sobre o Hamilton, uma pessoa brilhante, tida como brilhante por todo mundo. Lá na década de 90, o Hamilton já era capa preta, como se chama, né? Do movimento negro. E ele, algumas vezes que foi lá na sede do Consciência Negra, ele falava: você é um negão bonito. Você é um negão muito bonito. Você é um negão pintoso e tal. Eu demorei algum tempo para entender a importância do elogio, né? A importância da negação dessa ideia de que nós somos feios, de que nós somos extemporâneos, né? E a gente avisar um ao outro: você é bonito, você é bonita, você é elegante, seu cabelo é legal. Eu demorei para entender isso, né? E nos bailes blacks, afinal de contas, isso acontecia muito, de uma maneira livre, não de uma maneira organizada, como um capa preta do movimento negro falando, mas de uma maneira organizada. Você chegou a viver os bailes blacks? Isso teve alguma importância na sua vida? Olha, eu vivi os bailes blacks de várias maneiras. Eu ia naquele baile do Chic Show no Palmeiras a cada 2 meses. Era bárbaro, né? Eu gostava muito. Levei um susto quando eu fui no Chic Show e todo mundo estava fazendo passinho. Eu falei: o que é isso? Agora todo mundo dançando igual. Eu ia nos bailes da Zimbábue, né? Mas nessa época a gente trabalhava, eu, Hamilton, Neuza, a gente trabalhava no Afro Latinoamérica, que era do jornal Versus. Sim. Então, a nossa relação com os bailes black, a gente ia para vender o encarte, o Afro Latinoamérica, as 4 páginas pretas do jornal de esquerda, do Versus, porque a gente não tinha salário, né? Sempre assim, né? O branco abre espaço, mas você trabalha de graça. Eu ainda falava, né? Assim, não por acaso o nosso local de trabalho dentro da redação do jornal Versus era no porão da casa, lá na Capote Valente.
Era no porão. Nossa. Era no porão. E assim, a gente estava muito feliz, né? A gente estava muito feliz porque tinha aquele espaço. E aí, eu me lembro que todo mundo tinha que ter um nome africano. E eu não queria ter um nome africano. Aí eu não lembro mais o nome que eu dei em Kogoshi, sei lá o quê. Eu sei que queria dizer sofrimento, porque eu não queria ter um outro nome que não fosse o meu, de colonizada, paciência, mas eu não queria ter um nome africano. Eu não entendia que deveria ser dessa maneira. Mas não havia alternativa. Todos os outros da equipe afro-latina tinham um nome africano, mas a mim não foi dado o direito de não ter. Eu acho que é disso que se trata, né? Que às vezes a gente acaba criando e impondo coisas, esquecendo que não existe mais escravidão, que nós somos livres, né? É a mesma coisa de dizer, ai, adoro o seu cabelo. Às vezes as pessoas assim, nossa, seu cabelo é lindo. Porque essas pessoas que alisam o cabelo, daí eu já falo, pois é, a escravidão já acabou, cada um usa o cabelo como quer. E já corta a conversa. Porque eu acho que é isso, né? É a liberdade de existir. Mas os bailes blacks, eles acho que principalmente da época da época do soul, do James Brown, eles ganharam um outro. Eles tinham. Era movimento negro. Na época de chic show tal, não tanto. Dos caros era baile mesmo. Mas na época de Black Mad, de Zimbábue, era movimento negro. Já era uma outra pegada. E nessa a gente já participava como ativismo e não. Claro que a gente ia dançar de rosto colado e tudo mais, mas tinha também ativismo no mesmo. Tinha namoro, mas tinha ativismo também. Era sensacional, né? Sim, sim. Era sensacional. Ainda são. Ainda tem, né? Até hoje tem baile. Ainda hoje tem baile. Até hoje ainda estava vendo lá um banner, dia 20 de abril tem baile dos Carlos. Eu falei, gente... Os Carlos? Os Carlos. Que maravilha. Dia 20 de abril ainda Os Carlos tocavam no Liga Itálica de sexta-feira, que era o baile tido para a gente dançar. Sim. Que a gente ia no Holmes, e aí as meninas falavam, não vamos dançar, porque vai passar o vestido, aquela coisa toda. Se você queria dançar, você pegava no baile na sexta-feira, ia nos Carlos, você chegava dançando e saia dançando. Todo mundo gostava de dançar. Deixa eu dizer uma coisa. O povo ainda gosta muito de fazer pose. Dança pouco e faz muita pose. Faz muita pose. Isso era o Eduardo lá em cima na Tabatiguera, era assim, o Holmes era assim. Sim, no Alepo. No Alepo tinha baile também. No Alepo também tinha baile e era desse jeito, né? Era desse jeito também. Você sabe que a gente tinha lá em casa, a gente tinha um clubinho que chamava SIG 2000. Sim. E a gente fazia baile em casa, bailinho pago, com barzinho. Tinha o SIG 2000, depois tivemos as africanas. Olha só. A gente tinha clubinho de baile. Eu cheguei a ter equipe de som também. Participar de equipe de som, fiz baile lá em Sorocaba. No 28 de setembro, em Sorocaba. Tá. O Clube Negro de Sorocaba. Uhum. O 28 de setembro também de Jundiaí, que também era um clube negro. Uhum. Enfim, Carapicuíba, todos esses lugares. Você sabe que esses clubes, essas equipes, esses clubes todos, eles fazem parte, assim como Igreja do Rosário, tudo isso é movimento negro, né? Tudo isso é movimento negro. Tudo isso é movimento negro, Sem tudo dúvida. isso são as nossas maneiras intuitivas de aquilombar. Antes de chamar o nosso querido Dallagnese, tem aqui o Dimas Cabral dizendo boa noite, parabéns pelo canal, Hilário. E o Dimas Cabral dizendo, Tânia Regina, sempre iluminada e extremamente inteligente. Será que esse Dimas Cabral é meu primo lá de Caxias, gente? Eu acho que não. Não? Que eu saiba, o Dimas Cabral é do Taboão da Serra. Será que ele é seu primo? Mas se for você, Dimas, o meu primo lá de Duque de Caxias, dá um salve aí, diz que é você que eu vou contar umas histórias. Tá Opa! certo? Aí será que ele vai dizer mesmo? Pode pegar, só vou contar uma história legal, né? É só história boa. Vamos chamar lá direto de Alexandria o nosso querido Gabriel Dallagnese, porque ele tem coisas legais para a gente. Vamos lá, Dallagnese? Opa, boa noite todo mundo. Boa noite, Tânia, Hilário. Boa noite a todos e a todas que estão assistindo a gente. Vocês podem ver que eu estou num lugar bem especial aqui, né? Biblioteca de Alexandria. Aprendi agora a mexer com fundo de tela. Falei, por que não colocar a Biblioteca de Alexandria aqui para a gente? Maravilhoso. Ou vocês pegaram a referência rapidinho, né? Gostei.
Muito bom. Bom, bora lá no comentário da galera? Vamos lá. Vamos lá. A Agência Nacional de Publicidade Afro deu boa noite para a gente, parabenizou o Café Preto, muito obrigado. Parabéns por essa live, gratidão pela bela fala da Tânia Regina. Gratidão. Muito bom. A Rosimeire da Silva, muito lúcida a observação sobre a cobrança que temos sobre nossos expoentes recém-chegados. Muito bom também. Nosso amigo Jorge, ele fez uma pequena correçãozinha para a gente aqui. Deixa eu iniciar para vocês. E a Tânia está com os 2 primeiros nomes com letra minúscula. Depois a gente corrige. Acho que não dá para mudar agora. Normal, gente. O Dimas, que possivelmente é parente do Hilário. Não sei se é. Boa noite pra gente. Parabéns pelo canal. A Nivalda Paixão, boa noite pra gente. Grande boa noite, legal. Nivalda. O Caramuja pesquisa as memórias audiovisual, deu boa noite pra gente. Ressaltou que a conversa é muito importante. Muito bom. Também eu curti muito os bailes blacks. Eu queria muito ter pegado essa época dos bailes blacks, viu? Ouço tantas histórias. Devia ter sido uma época bem legal, né? Vamos lá. Você sabe que nessa época as pessoas não iam de tênis do baile, tá? Ah, sim, é verdade. Tinha que ter sapato. E cabelo social. Será que você poderia ir ao baile? Você tem sapato? Porque hoje o povo não tem sapato. O Silvino comentou pra gente, você já foi nos bailes do Chic Show no Palmeiras? O Silvino dando uma grande sacaneada, porque ele é palmeirense e eu sou corintiano. Ele quer saber se eu frequentei o Palmeiras. Você frequentou. Essa é a piada inteira do Silvino. Disfarçadamente. Mas aí foi por um bom motivo, viu, Silvino? Foi por um bom motivo. Eram bons demais esses bailes, bons demais. Kátia também, Lala está presente, boa noite. Vamos lá, a Eliane Câmara também comenta boa noite pra gente, boa noite. Rita também fala que entrevista necessária, gratidão. Leila, né? Muito bom. Aqui que na verdade é a Laíla do Santos. Eu entrevista obrigado. Ele é um amor de pessoa. Uma das melhores pessoas que eu conheci na vida. Vamos lá. Puta, não acredito. Por enquanto são só esses comentários, viu? Eu vou até fixar isso aqui, até gostei, viu? Que legal. Estou aparecendo aqui a primeira vez no programa, estou super emocionado. Ainda mais com a presença sensacional da Tânia, uma mulher que eu adorei conhecer. No final, você vai ter que pegar um papiro para gente aí da biblioteca. Exatamente, da biblioteca. Não abro mão de um saber filosófico daí. Muito bom, muito bom. Então, é isso, Hilário. Vou me ausentar um pouquinho, deixar a continuidade da entrevista com vocês. Daqui a pouco a gente fala mais das pessoas aqui, das mensagens, e aí a gente fala um pouco das mensagens. O Dimas Cabral está dizendo que é ele mesmo, meu primo. Você acredita nisso? Que interessante. O Dimas Cabral é filho de uma das mulheres mais sensacionais que pisaram na face da terra. Geralda Davi. Lá na rua Prefeito Ribeiro, era 8 lá, Dimas? Número 8, na frente do Campo do Bernardão, em Duque de Caxias. Mãe de santo, quase 2 metros de altura. Não levava essa flor para casa de jeito nenhum. Vou te contar uma coisa. Mas não levava mesmo. Vou te contar uma coisa. Quando ela dizia qual é que é, já caía fora, porque o couro comia e comia bonito. Geralda é das minhas e vou te contar. Nós fazemos aniversário no mesmo dia. Como assim? Ela é de 20 de abril, como eu. É mesmo? Confirma com o seu primo. Não, mas é isso mesmo, é de 20 de abril, que ela era de coisa. Olha só. Coisa não, de Ares, que isso? De Ares, isso mesmo. Brava, viu? Brava. Essa sou eu. Então é isso. Eu queria dizer isso. Quando meu pai foi embora,
quando meu pai foi embora, e minha mãe precisou ir trabalhar em casa de família, aí tinha que dormir no emprego. Se eu voltar a trabalhar em casa de família, tinha que dormir no emprego. Então, minha tia, Geralda Davi, nos levou todos para casa, eu e meus irmãos, para morarem na casa dela até que minha mãe se ajeitasse. Né? Eu conto essa história com um pouco mais devagar. Né? Então, a minha tia, sensacional. Não tem nem o que falar. Minha tia era a tia Geralda, mãe de santo daquelas. Recebeu o caboclo sucuri, o Exu Sete Porteira. Meu Deus do céu, que coisa maravilhosa. Mas, enfim, isso vai ficar para um outro momento, porque eu queria agora perguntar para você o seguinte: como é que surgem os Primeiros Negros? Ah, sim, Primeiros Negros. Primeiros Negros surge o quê? Há 13 anos atrás, eu fui mandada embora, eu trabalhava no Estadão, fui mandada embora, assim, sabe aquela volta de férias? Ia mandar de embora. Aquela coisa feia. E aí eu resolvi tentar um emprego pela internet, né? Aquelas agências de emprego de internet. E eu fazia terapia e a terapeuta falou algo do tipo: olha, Deus não dá porcaria para ninguém. Ou você pede o quanto você acha que merece ganhar, ou você não vai conseguir. Porque eu falei, não, qualquer dinheiro para cuidar do meu filho. Ela, não, você pede o que você acha que você merece, senão você não vai ter nada. E aí eu consegui um emprego que eu não queria, mas eu olhei e falei assim, eu quero este salário. E acabei indo trabalhar como consultora de comunicação num instituto que tratava de energia elétrica. Trabalhar para empresários brancos do setor elétrico. Fiquei mais tempo na terapia, porque isso já era um choque. Você sair da redação, que foi onde eu trabalhei durante 25 anos, para ir para a iniciativa privada. Mas era um trabalho bem interessante. Só trabalhava com engenheiros, e esses engenheiros mexiam no meu texto. E isso, para uma jornalista, é a morte. Um outro jornalista mexer no seu texto, ok. Agora, eu ficar brigando com o engenheiro por causa de vírgula, eu ficava muito nervosa. E aí, eu falei, não, eu vou ter que ter um espaço de existir. Era isso, um espaço de existência. E assim surge o blog Primeiros Negros, blogspot.primeirosnegros.com, para eu ter um espaço de escrita sem ninguém trocar as vírgulas, escrever do jeito que eu quero, Eu fiquei um tempo, vou escrever sobre o que eu vou falar. Até que eu falei, vou escrever sobre o pioneirismo negro. Eu me lembro que eu tinha uma amiga, uma colega de profissão branca, e quando eu falei que eu estava com esse blog, ela falou, menina, não vai durar, porque daqui a pouco você não vai ter o que escrever. Nem eu, nem ela tínhamos noção. Eu comecei em 2010, acho. O blog ficou 10 anos, o site já está no 3º ano. 13 anos escrevendo sobre o pioneirismo negro, e hoje em dia, hoje é moda, né? Falar que é o primeiro isso, o primeiro aquilo. E você vê que não para. Quer dizer, quantos primeiros só com a posse do Lula? Primeiro-ministro disso, primeiro-ministro daquilo, tudo preto. Não tinha. E quando a gente descobre, quer dizer, primeira capa de revista, século XXI, quer dizer, quando a gente fala, quando Joaquim Barbosa tomou posse no Supremo Tribunal Federal, falaram que ele era o primeiro. Ele era o terceiro. Mas em 150 anos de tribunal, seu terceiro é como seu primeiro. Né? E é isso que acontece. Nós já tivemos o primeiro presidente da República Negro, Nilo Peçanha, o pai do ensino técnico. Mas como hoje é duro ser negro, no passado era mais. E quando você era um preto de pele clara, você disfarçava, você dava o seu jeito. E não estamos aqui para cobrar, pelo amor de Deus. Cada um sabe a dor de ser quem é naquela situação. Mas nós já tivemos um primeiro presidente negro. Assim como o Abdias não foi o primeiro senador negro, teve um antes dele, mas ele é o primeiro senador com consciência racial. Ok. Militante, né? Isso em prefeitos. Já tivemos, não foi? O Celso Pitta não foi o primeiro. Mas ainda não tivemos um prefeito de São Paulo
com consciência racial, que é essa a diferença. Sim. Mas, de novo, o nosso site, quando era blog era assim, quando é site é mais assim ainda, a nossa proposta é devolver, muito entre aspas, a humanidade para os nossos. Nós não somos perfeitos, nós somos humanos. E é disso que se trata. Então, quando a gente vai contar uma história, a gente não vai enfeitar o pavão, não. Ele é pioneiro e fez coisa errada, sim. Ele é o pioneiro porque ele descobriu, por exemplo, carro elétrico, o cara do carro elétrico. Carro elétrico existe, o 3D, tudo foi coisa de gente preta que inventou. Tem coisa, o mods, máquina de lavar, geladeira, tem um monte de coisa que foi preto que inventou. E que se perde, ou a gente não vai contar a história, porque teve o cara, ele fez isso, mas ele também, no final, matou a esposa. Ele matou a esposa, mas isso não tira o pioneirismo dele. Eu estou dizendo que matar a esposa é bom? Não. Eu estou dizendo que ele é humano e que ele errou. Mas que o pioneirismo dele foi cumprido. O primeiro negro letrado era um capataz. Só por isso ele deixou de ser negro? Só por isso ele não vai ter o nominho dele lá? Não, vai ter o nominho dele lá, sim. O primeiro presidente da Câmara Municipal de Santos aqui foi um quilombola, o Tintino. Mas ele chegou lá porque ele era uau? Não, porque quando ele foi eleito vereador, os outros vereadores ficaram indignados e não queriam. Se negaram a tomar posse junto com o homem negro. Então, ele acabou sendo o primeiro vereador negro de Santos e o primeiro presidente da Câmara Municipal. Porque conta do racismo dos brancos. E ele só conseguiu tomar posse porque ele entrou na justiça. Então, a nossa história de poder não é uma história bonita, coloridinha. É tudo com muita luta para você conseguir o mínimo. Então, nós não podemos ficar o tempo todo cobrando e exigindo mais e mais e mais. Porque ter chegado lá... Então, o pioneirismo ele tem esse lado, que ele informa e interpreta os fatos. Ainda nesse mês que a gente está com uma edição sobre espiritualidade negra, então a gente vai postar um artigo sobre Menininha do Cantuá. Legal. E aí fala assim, nossa, porque uma menininha conseguiu que os padres aceitassem que as mulheres do candomblé entrassem com as suas vestimentas na igreja. Ô, gente, também não é assim. Mãe menininha, sim, conseguiu 1 milhão de coisas. Mas ela teve que fazer o jogo. É lógico. Ela teve que fazer o jogo, teve que ir lá fazer o meio de campo com o político, teve que ir a Brasília, teve que fazer um monte de coisa. Quando o padre aceita que o povo entre lá todo de branco, é porque o padre tinha que fazer isso, porque senão ele ia perder espaço. O padre aceitou da mesma maneira que Isabel a Lei Áurea. Não tinha jeito. Ou assina ou vai perder. Exatamente. A gente tem. Então, na hora que você vai contar essa história, eu conto isso, sabe? Eu não consigo falar da Igreja Católica sem lembrar que quem nos batizou para a escravidão foi a Igreja Católica. Os portais do esquecimento, quando da escravização negra, são o batismo, são o nome europeu, são a nudez no navio negreiro. A gente não pode perder isso de vista. Sabe? Tudo bem, você quer ser católico, você vai ser católico. Você quer ser cristão, vai ser cristão, ok. Mas não podemos perder de vista que a Igreja Católica é a grande responsável, porque ela falou, inclusive, que nós tínhamos sangue servil. Né? Eu acho que sempre vale assistir aquele filme, não a versão do primeiro filme, mas esse mais recente, O Nascimento de uma Nação. Sempre vale assistir esse filme. Sim. Porque é isso, né? Nas igrejas até hoje, você sempre conta, você sempre lê lá o versículo que interessa. E a quem interessa? A quem serve? Se você vai no nascimento da Igreja Católica, a Igreja Católica era uma das várias correntes cristãs que existiam no século III. A Igreja Católica ela é criada como um braço político para o imperador Constantino. E é isso. A Igreja Católica nunca se tratou de religião. Sempre se tratou de poder político. Então, a gente não pode perder isso de vista. Sabe? Ok, a nossa fé é a nossa fé. Mas não pode ser uma fé cega.
Eu, que é católica, apostólica, romana, eu, inclusive, ajudei a escrever um livro sobre a igreja dela. E ela fala assim para mim, eu não consigo me imaginar fora da igreja, porque é nesta comunidade que eu vivo. Mas eu sei que tem um monte de coisa errada. E eu respeito isso. Quando eu fui escrever sobre a primeira santa africana, para o Pioneirismos, a primeira santa africana canonizada pela Igreja Católica no século XI é a Josefina Baquita. Mas a primeira é Santa Ifigênia, da Etiópia, no século I. Sabe? E como é que Ifigênia da Etiópia virou santa no século I, se no século I não existia Igreja Católica? Porque no século I, quem santificava as pessoas era o povo. Aí a Igreja Católica vem no século XI e se apropria desse direito natural do povo de santificar. Então, a primeira santa é do século I, Santa Ifigênia. A primeira canonizada é do século XI. Então, você vai vendo o tempo todo essa apropriação. E é disso que se trata o Primeiros Negros. Propor esse olhar preto, esse reolhar, revisitar a nossa história e tentar, à medida do possível, colocar os pingos nos is, porque nada está posto. Quando a gente olha para o passado, as coisas vão se alterando quanto mais você aprofunda a pesquisa. Sensacional. Você percebeu que vale muito a pena e é necessário frequentar, não é só dar uma passadinha, não, frequentar o site primeirosnegros.com da Tânia Regina Pinto. É fundamental, porque são muitas histórias. Ironicamente, eu já falei aqui da minha tia, né? Agora eu vou falar da minha mãe. O nome da minha mãe era Efigênia. Olha que ótimo. Efigênia. Uhum. Sem querer fazer disso aqui como é que fala? Um encontro de família. Ô, Dimas, o Caio tá querendo falar com você, viu? Não me ligando aqui, tá querendo falar com você. Liga lá pro Caio. É muito bom. Então, é importante, e eu acho que isso é uma coisa fundamental no combate ao racismo, é a gente ver a história do nosso ponto de vista, né? A história escrita por nós. E aí tem essa história crua que você está dizendo aí, né? Não importa quem seja o cara ou a cara, como é que foi ou como é que ele deixou de ser, se ela é pioneiro, se a pessoa é pioneira, eu vou colocar aqui e cada um se vira com essa história, porque eu estou dando aqui a dimensão humana, não estou criando um herói. Né? E existem outras possibilidades da história também, né? Isso. Deixa eu te falar uma outra coisinha que é a menina dos olhos para mim dentro do site, porque o site, além do pioneirismo, tem a coluna Sem Mordaça, que é onde eu escrevo a maioria dos textos aí com a minha opinião, com esse meu jeitinho assim, doce e meigo. Doce. E tenho 2 projetos. Um é Resgate de Poder, que é quando acontecem as eleições, a gente faz um trabalho de voto preto, e o PN Educação, que essa é a minha menina dos olhos, porque eu não acredito que há outro caminho da gente transformar a realidade, senão via educação. E não é essa educação que está posta aí, não é essa educação formal. Tudo bem, essa educação formal ela é necessária para a gente ter diploma, conseguir trabalhar, etc. Mas a educação que vai fazer a diferença é a educação circular, é a educação onde a gente aprende a pensar, onde a gente faz leitura crítica da mídia. E nós temos lá, como a lei que coloca como obrigatório o ensino da nossa história preta nas escolas, ainda não é realidade nas escolas. Nós propomos no PN Educação várias atividades para os professores implantarem em suas escolas e também abrimos espaço para que os professores contem para a gente divulgar projetos dentro da escola. A gente até tem um projeto sobre cabelo afro, que foi feito por uma escola do Capão Redondo, e que ele compartilhou com a gente, o professor compartilhou com a gente como que foi a dinâmica em sala. Nós propomos algumas rodas de conversa com filmes, né? Leitura crítica de música, porque o que a gente precisa, eu acho que assim, que a escola está devendo para a gente, é esse exercício de pensar criticamente. Quer dizer, quando você tira a filosofia da escola, você está falando, olha, não pensa não, sabe? Não pensa não, deixa que a gente pensa por você e a gente conduz sua vida. E não, nós somos de essência divina e a nossa grande missão é conduzir a própria vida. Né? Então, a educação ela é fundamental e a gente tem que
despertar para isso. Eu ainda hoje faço cursos, eu sou assim a louca dos cursos, né? Porque eu tenho uma sede de conhecimento, assim, porque É interessante, ainda não estão no lugar para mim. é interessante, Tânia, porque tem várias professoras aqui no chat. Tem Ah. várias professoras nos acompanhando aqui. Então, isso Ai, que ótimo, que legal, que legal. Deixa eu te perguntar uma coisa que eu pensei hoje, né? Antes de pedir para o Danaes voltar lá da Biblioteca de Alexandria, eu pensei nisso hoje também. Machado de Assis é uma pessoa que foi tratada como branca, né? Aquela coisa toda. O nosso querido Castro Alves também tratado como branco. Mas vem cá, e o Mário de Andrade? Mário de Andrade é negrão também, né? É negão. Uma pessoa fundamental. Né? Porque nós somos... a nossa riqueza é tanta que a alternativa foi pintar a gente de branco. Né? Muitos, quer dizer, todos esses homens negros que você citou, eles se assumiam timidamente como pessoas negras, mas tinham um trabalho. Eu acho que cada um faz o que dá conta de fazer. Né? E eu toda hora eu vou fazer isso, sim. Vamos parar de exigir das pessoas mais do que elas estão dando, porque são seres humanos, tá? E não estão a nosso serviço. Não vamos escravizar os nossos líderes, não vamos escravizar as pessoas que, na medida que dão conta, estão fazendo por nós. Eu brigo muito com as pessoas, eu adoro o Emicida. Adoro. Achei ele assim, sim, fantástico. E as pessoas, quando eu falo de Emicida, já vem lá, porque é casado com branco. Gente, ele é a torcida do Flamengo. Agora, você que é casado com a Pretinha, você que é casado com o Pretinho, será que você faz 1/1000º do que Emicida faz? Se não faz, cara, menos, bem menos. Porque eu acho na verdade, tem que ser a pessoa real, não pode ser a pessoa ideal, né? Exato que não. Cada um faz o que dá conta de fazer. Exatamente. Quer dizer, você quer que a pessoa tenha tudo bem, a mulher de César não basta ser honesta, tem que parecer honesta. Mas o que esse menino Emicida faz? Você vai dizer o quê? Que ele é menos negro porque a mulher dele é branca? Sabe? Quando você vai ver Itamar Assunção também casou com uma loira, lá em 1900 e bolinha, quando ele não tinha nada e morava lá no sul. E ficou com essa mulher a vida inteira. Aí você vai dizer que ele não é o Itamar Assunção? Então, eu acho que... é muito julgamento, né? É muito julgamento. Muito julgamento. E isso atende, eu acho que a pergunta que a gente tem que fazer sempre é a quem interessa. Bell Hooks fala uma coisa que assim é perfeita, né? Nós somos ensinados a nos odiar. Nós somos ensinados a nos odiar. Quando a gente fala assim, dizem as pesquisas, eu não vou saber confirmar para você agora, mas a maioria dos casais não são interraciais. A maioria dos homens negros são casados com mulheres negras. Só que os homens negros que aparecem na televisão, que estão na mídia, que não sei o que, não são. E aí a gente transforma aquela meia dúzia que aparece em realidade. E não é assim. Né? Se a gente não começa a entender e a acolher os nossos, julgando menos e aceitando... eu adoro homem preto, eu fico muito brava quando eu vejo homem preto com mulher branca. Mas eu não vou sair jogando pedra nele. Não faz sentido. Não faz sentido. Pura e simplesmente não faz sentido. A gente tem que dar uma respirada, porque quando a gente se divide, porque um tem pele clara, outro tem pele escura, um está casado com... Quem que ganha? A branquitude ganha e a gente continua ali. A gente está sempre perdendo porque está se dividindo, sem querer entender o que está acontecendo, sem querer fortalecer quem está querendo fortalecer a gente. Tem que ter menos julgamento. Eu acho que tem que ter menos julgamento. Eu acho que não é uma conversa fácil, não é uma conversa confortável, mas a gente tem que começar a pensar a quem interessa a nossa divisão. Toda vez, quando eu penso nas letrinhas do movimento LGBT, LGBTQIAP+, e tem mais. Cada letrinha
é um enfraquecimento. Eu entendo que existem especificidades, mas todos são discriminados. Agora, se esses todos não se unem, o que vai acontecer? Não vai avançar. Que é o que acontece com a gente. Quer dizer, quando está tudo... Ai, colorismo. Ai, porque sou preto, de pele escura, eu sofro mais. É outra dor. Não vamos competir quem sofre mais. É outra dor. Até porque essa questão do tom da pele... O preto de pele clara olha para o pai, olha para a mãe e fala, o que eu faço? Pois é. Sabe? Até porque essa questão da pele mais clara e mais escura, ela é sempre relativa, né? Uma pessoa que é negra no Jardim Europa, aqui em São Paulo, necessariamente não vai ser negra no Grajaú, na Zona Leste. Sim, mas se todo mundo for para os Estados Unidos, o Brasil vira preto. Exatamente. Porque eu adoro isso. Quando passou de meia-noite, de meio-dia a meia-noite, quer dizer assim, olha, gente, vamos nos unir, vamos parar de nos dividir, porque cada um sabe a dor de ser quem é. Sabe? E quando você não sabe... Eu convivi com uma menina que se descobriu preta quando estava na USP, e aí ela falava assim, a minha mãe acha que eu não gosto mais dela, porque ela é loira e o pai é preto, o pai nunca teve consciência racial, e eu falei assim, poxa, conversa com a sua mãe, explica para ela o que é ser você. Explica para ela e fala. Entende? Então, cada um sabe. Ah, não, porque a preta de pele escura está sempre na cozinha e a preta de pele clara está sempre na cama. E quem disse que é bom você ser sexualizado o tempo inteiro? Sabe, não tem como você medir a dor de cada um. Eu acho que assim, as dores elas são legítimas e não é que não está doendo. Dói para cada um de um jeito. Mas quando a gente fica se dividindo, quem ganha... Dói mais, na verdade, dói mais. A branquitude não se divide. O sistema, ele é branco, ele é cristão, e ele é masculino, e ele está firme e forte aí. Firme e forte aí, é isso. A gente não conseguiu, a gente tentou aquilombar as assembleias e não conseguiu. E não conseguiu como, se somos a maioria? Porque estamos divididos. Temos que tomar cuidado com isso. Deixa, antes de chamar o Dallagnese, dizer o seguinte, o JLR está dizendo aqui, olha, eu já fiz minha inscrição no canal. Gente, por favor, se inscrevam no canal, acionem aqui o sininho. Eu costumo sempre dizer a mesma coisa, o YouTube é um oceano de coisas. E a sua inscrição nos ajuda a sermos encontrados mais facilmente nesse oceano de coisas que é o YouTube. Compartilhe essa live com seus amigos, com seus colegas, com seus parentes. Convidem essas pessoas para também se inscrever, porque isso nos ajuda a sermos alcançados por mais gente. Deixa eu chamar o Dallagnese, o Gabriel Dallagnese, lá da Biblioteca de Alexandria, para também falar aqui dos nossos internautas, nossos companheiros de programa. Estamos de volta, então, diretamente da Biblioteca de Alexandria. Bom, vamos lá. A gente tem a agência de publicidade Afro, dizendo quanta riqueza no detalhe do legado do povo preto. Então, ele sabe muito, realmente. Riqueza no detalhe. A gente tem uma pergunta interessantíssima da Janaína Martins. Vou até exibir ela aqui na tela. Tânia, e quando as professoras se recusam a estudar os patrimônios imateriais brasileiros, como o João, por sentir que tem a sua fé cristã constrangida? O que a senhorita acha sobre isso, dona Tânia? Gostei da pergunta da Janaína. Obrigado pela participação. Janaína, eu acredito no diálogo permanente, né? Se recusa por quê? Eu acho que a maiêutica socrática sempre tem lugar. É perguntar por quê, é trazer coisas, é ampliar o olhar, porque a fé começa assim, né? Você pode até questionar, a sua fé cristã é baseada em quê? E ela provavelmente vai dizer que é baseada em Jesus, né? E Jesus não é cristão, ele nasceu antes. E quando ela parar para pensar nisso, ela vai concordar que Jesus nasceu antes. E que ele não tinha religião nenhuma, que ele pregava na rua, que ele não tinha templo. Então, é ir aos poucos, conversando amorosamente. Mas
eu não vejo outro caminho senão o diálogo. Nós estamos vivendo numa cidade, na sociedade que é intolerante demais. Então, a gente tem que respirar fundo, puxar o freio de mão e conversar com essas pessoas que pensam diferente. Eu sei que nem sempre a gente consegue avançar, mas não tem outra maneira de fazer, né? Propondo outro olhar, trazendo coisas, virando amiguinha e insistir. Né? Insistir, e enquanto não consegue, você faz a sua parte, né? Oi? Dialogando sempre, né, Tânia? Não, fala mais alto, eu não estou te ouvindo, Damianese. Eu acho que eu falo que dialogando sempre, né, a gente consegue resolver. Sim, mas não pode desistir, né? Entender que eu gosto da parábola do semeador. O semeador saiu a semear e semeou onde tinha espinho, onde tinha pedra, onde tinha terra fértil. Ele não se preocupou se a semente estava caindo no lugar certo. Saiu semeando. Eu acho essa ideia fantástica. A gente não tem que se preocupar tanto se o que a gente está fazendo vai dar o resultado que a gente planeja. A gente tem que semear. Por exemplo, nós temos o site. Eu escrevo textos, modéstia à parte, maravilhosos. Eu enlouqueço quando eu descubro as histórias e não sei o quê. Pode ser que 2, 3 pessoas leiam. Não importa. Sabe? Porque se eu escrevi, a primeira pessoa que tinha necessidade desse conhecimento era eu. Então, quando você sai a semear, você é a primeira pessoa. Para você transformar uma pessoa intolerante em intolerante, você vai ter que saber mais sobre o que você quer fazer para poder compartilhar. Então, você sai ganhando. Então, se colocar nesse lugar, eu acho que pode fazer toda a diferença. Isso mesmo eu não sou religiosa, tá? Mas Jesus, eu acho ele o máximo. Tirando ele do cristianismo, ele é maravilhoso. Tem mais algumas mensagens aí? A gente está quase chegando no finalzinho do programa. Aí eu queria que você lesse essas mensagens e entrar com a última pergunta. Vino Silva, conversa muito boa, meus parabéns. Muito bom. A Rosimeire também comentou com a gente. Ela colocou aqui... professora, sua palestra é sobre o amor. Nós somos ensinados a nos odiar. Um comentário seu muito pertinente. A Wanda também nos deseja uma boa noite. Boa noite, Wanda. O senhor Luiz Albano também dá uma boa noite. Finalmente consegui entrar para beber um pouquinho dessa sabedoria. Muito bom. Muito obrigado. Seja bem-vindo. O Nelson Silva também. Parabéns ao Café Preto por ter uma convidada tanto especial, inteligente e maravilhosa como a Tânia. Muito bom. A Maria Fernanda comentou: é isso, Tânia. Nossa luta contra as estruturas desumanizantes ganha força quando nos unimos e encontramos outras formas de sentir e pensar. Muito bom comentário, Maria. Obrigado. Cadê? Temos mais um comentário da Janaína. Fiz o curso de Educomunicação com a Tânia. Olha! Que bom. Que maravilha, hein? Curso maravilhoso esse, curso maravilhoso. Veja que está sendo a noite dos encontros. Já teve aqui o Dimas Cabral, a Janaína Martins agora dizendo que também está reencontrando você. A noite dos encontros, que maravilha, hein? Bacana. Sim, muito bom. Bacana. Estamos chegando no finalzinho do programa. Diga, Danés. Posso fazer uma última perguntinha que ficou intrínseco aqui? Que eu estou olhando o site, um ótimo site, inclusive, Primeiros Negros, eu já deixei salvo aqui no meu computador, e eu vou ler todas as matérias que eu achei bastante legal. Eu gostei da matéria falando sobre a filosofia africana. Tem aqui umas aspas falando que transmitir conhecimento sobre a filosofia africana requer a descolonização do pensamento e do currículo escolar,
rompendo com a ideia que limita a filosofia ao continente europeu. Você podia comentar só um pouquinho, que o nosso tempo está curto, sobre essa frase que eu achei bastante interessante, a questão de filosofia africana, que a gente fala sobre filosofia, já remete aos tempos gregos, Biblioteca de Alexandria, e pouca gente conhece, né, que antes dos gregos a filosofia africana já estava presente. Inclusive os maiores pensadores gregos, né, beberam das fontes africanas, né? Você Exatamente. poderia comentar um pouquinho para a gente? Então, Gabriel, eu estou estudando filosofia africana agora com a Catiúcia Ribeiro. Estou enlouquecida, porque é bárbaro. Mas uma das coisas que, assim, que faz a diferença é que a filosofia africana ela parte do princípio que nós existimos a partir da conexão com o outro, com a natureza. Então, cosmos. Então, nós sentimos e pensamos. Pensar é uma manifestação do nosso coração, do nosso sentimento. Isso é filosofia africana, que nasce no berço da humanidade. Aí chegam os europeus e dizem assim: penso, logo existo. Quer dizer, quem pensa existe. Quem sente não existe. Platão cria a república. E assim você tem aqueles que mandam e aqueles que obedecem. Quem pensa, manda, e quem obedece, quem sente, obedece. E o que ele fez com a gente? Separou, nos compartimentou. E o que a Europa ensinou? Que para nós existirmos como espíritos, nós temos que ir para as igrejas para fazer a conexão. Nós, sozinhos, não conseguimos nos conectar. E a filosofia africana fala, não, nós somos integrados. Fala o quê? Maat, que a gente pode entender como Deus, a essência, a nossa essência divina é em nós. E tudo acontece primeiro em nós. A filosofia africana fala aqui, o mundo é o terreiro, todos os espaços são terreiro. Então, quando você está... que ela fala no mar cósmico, como útero cósmico. Então, é da água, as nossas águas, é da água que vem tudo. E fala no feminino não como uma questão de gênero, mas como a questão de matriz. A nossa matriz vem da água, tudo nasce da água, e nós só existimos na coexistência. Se eu coexisto com a natureza, eu coexisto se você existe. É o tempo todo assim, e é horizontal. É horizontal. Nós estamos, não existe hierarquia. Nós somos todos iguais, e se nós nos desconectarmos da natureza, nós deixamos de existir. Então, a filosofia africana ela nos convida a sair da ordem, a fazer a desordem, para podermos voltar a sermos inteiros. Por que a gente fica o tempo todo procurando a outra metade? A outra parte da laranja não precisa, nós somos integrais. Mas a filosofia europeia ensinou que pensa, existe, sente. Não, nós pensamos e sentimos, somos integrais quando utilizamos o nosso coração. E ainda ouvi hoje da professora Sônia Rodrigues, mestre em filosofia desse curso que eu faço, que ela falou assim, o colonizador não se saiu tão bem no processo de nos destruir, porque ele colonizou o nosso corpo, mas não colonizou o nosso coração. E é do nosso coração que saiu bom pensar. E aí, para mim, isso faz todo sentido, porque você sabe intuitivamente aquilo que... Você sabe a verdade intuitivamente, porque essa não é a sua primeira vida, e você, quando você pensa também, são os ancestrais falando no seu ouvido, e todas as vidas que você viveu antes. Então, a filosofia africana é uma coisa assim... Todo mundo tem que fazer esse mergulho, já que a escola não oferece isso. A escola não oferece filosofia nenhuma. E a filosofia africana é uma outra perspectiva, sabe? Ela é como o afrofuturismo, ela é o passado e é o futuro. Que é nós nos tornando uma unidade de novo. Né? Eu o ancestral. Deixa eu falar só uma coisinha. Por favor. Primeirosnegros.com não é um projeto só meu. Ele nasceu só com mãe, mas ele ganhou um pai depois de 2 anos. Quando ele virou site, ele ganhou o pai, que é meu filho.
né? Então, o Primeiros Negros tem essa característica de ser um site de família. Meu filho é designer, é DJ, e ele é o cara que é o diretor. Como é o nome dele? Eu sou jornalista, é Pedro Otávio Cardamone Pinto Cordeiro, mas ele é o DJ Adalu também, né? E assim, a arte que você vê no site é do cara, e o cara é muito bom. E eu tenho esse privilégio de trabalhar com meu filho, isso é bem legal, é único, né? Isso é legal. Ele tem para quem puxar, né? Como dizem os grandes mestres, o fruto não cai longe do pé. Não é verdade? Sim, mas eu me tornei essa pessoa também depois que o pari. Ele tem tudo a ver com quem eu sou hoje também, muito melhor do que eu era antes dele. Muito legal, muito legal. Tivemos até gotas de filosofia aqui com a Tânia Regina Pinto e também um pouco sobre ancestralidade, falando sobre ancestralidade em perspectivas diversas, porque ela falou como alguém que recebe da ancestralidade, mas como alguém que é ancestral também do seu filho e que está vendo seu filho se realizar aí. Muito legal. Tânia, muito obrigado. Foi muito importante, muito gostoso ouvir você. Realmente grande sabedoria. A Rosimeira Amoni está aqui perguntando: que profundo, quero fazer esse curso de filosofia africana. Como faço? Então, já está aí perguntando a Rosimeira, por favor. Ai, meu Deus, como é que eu posso fazer? A Jejum. Chama-se A Jejum. AJEJUM de Maria. A Jejum Filosófico. É um instituto que está fazendo está propondo esse curso. É um curso online, a aula uma vez por semana. E as aulas estão todas gravadas. A gente já teve 6 aulas e elas estão todas gravadas. Então, eu acho que dá para entrar em qualquer tempo. Mas é só entrar no site do A Jejum Filosófico e você vai encontrar esse curso. É maravilhoso, maravilhoso. Maravilha, Tânia. Agradeço muito. As portas do Café Cachimbo estão sempre abertas para você. Quando tiver novidade, fala com a gente traz aqui. Logo, logo nós teremos o retorno da Jabuticaba, que são dicas culturais também. E aí você pode contribuir com a gente. Né? As portas estão abertas, a casa é sua. Avisando para o público que na próxima semana nós vamos entrevistar a professora de História Africana, professora doutora Fabiana Scheulemer, lá da Unifesp, ela que foi pró-reitora da Unifesp, e que está lançando um livro, é uma das organizadoras de um livro que é resultado do curso de História da África que ela coordena na Unifesp. Então, na próxima semana, continuaremos a ouvir mulheres reluzentes falando sobre questões da sociedade brasileira, sempre do ponto de vista afro-brasileiro. Então, eu quero pedir para a Tânia fazer suas considerações finais, por gentileza. Eu quero agradecer, Hilário, pelo convite, foi uma delícia, muito obrigada. Você sabe que percebeu que eu adoro conversar, né? Muito prazer, Gabriel, adorei esse seu fundo de Alexandria, eu acho fantástico. E eu convido todo mundo para conhecer o nosso site, a nossa edição desse mês é sobre espiritualidade, falando, né, de espiritualidade e de filosofia, e está bem potente, está bem legal, feito assim com muito carinho, e assim, com toda a minha energia mesmo, né? Para mim é o meu ativismo de hoje, né? Para o meu filho é um negócio que a gente pretende que dê certo, mas para mim é ativismo negro puro. Então, muito obrigada por todos que nos acompanharam, obrigado pela força, pelas perguntas, e beijo. Maravilha, gente. Quinta-feira tem mais. Obrigado, Gabriel. Obrigado a todos, todas e todes. E na próxima quinta-feira tem mais Café Preto. Tamo junto. Grande abraço. Boa noite. Boa noite.